Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Deus Fala o Coração. Você já conhece a importância deste programa para a Igreja do Senhor e também para aqueles que ainda não servem ao Senhor Jesus. O Senhor tem edificado muitas vidas, tem restaurado muitas vidas através dessa programação tão especial da Rede Brasil, que é o programa Deus Fala ao Coração. Estamos gratos a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos dá de uma vez mais estarmos juntos. Eu, você, a sua família, todos nós reunidos para adorarmos ao Senhor Jesus neste programa conhecido, tão conhecido, né? Por todos nós, que é o programa Deus Fala ao Coração. O programa que realmente Deus fala ao meu e ao teu coração. Nesse instante, queremos desejar um bem-vindo a todos os telespectadores, àqueles que nos acompanham também pela rádio, aos nossos internautas, que a paz do Senhor Jesus possa estar invadindo a sua vida, invadindo a sua casa e dando vitória a cada um de nós nesta noite. Eu quero convidar você, nesse instante, a estar enviando o link, você que está nos acompanhando pelo YouTube, a enviar o link da programação Deus Fala ao Coração para os grupos no WhatsApp, para os teus familiares, para os teus amigos, para os teus contatos, para você compartilhar, para que outros também possam estar participando deste momento tão especial de culto, de adoração ao nosso Deus, no momento que vamos também ouvir a palavra de Deus. Você que deseja interagir conosco, envie a sua mensagem para nós através do nosso WhatsApp, que está aí, né, na tela do seu televisor ou no seu smartphone. O nosso número do WhatsApp é 819-9226-6009. 819-9226-6009. Você pode estar enviando a sua mensagem de áudio de ali aproximadamente 1 minuto, dizendo de onde você é, falando o seu nome, enviando o seu pedido de oração ou o seu pedido de agradecimento. Também eu quero convidar a todos os irmãos a estarem se inscrevendo nas redes sociais, tanto da IADPE Oficial, como também na Rede Brasil, YouTube, Instagram e Facebook, Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial, para que você possa também estar sendo abençoado por toda a programação da Rede Brasil e, por que não dizer, também da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Nesse instante eu quero convidar você para orarmos, para falarmos com Deus. Vamos entrar na presença dEle e daqui a pouquinho nós vamos já ouvir uma mensagem da parte de Deus para nós e também lindos louvores e testemunhos poderosos para a glória do Senhor. Feche seus olhos, se você pode. Se você está aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, se quiser participar desta oração junto com a sua família, convida a família, participa conosco. Eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor estará abençoando toda a tua casa. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, na tua presença, aqui estamos, Senhor, te louvando e te agradecendo por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, Senhor. Mesmo distantes, mas como a tua igreja está ligada em um corpo, que está ligado a Ti. Estamos reunidos e unidos em Ti, em um só pensamento, em um só propósito, em um só Espírito, que é de Te adorar, bendizer o Teu nome e Te exaltar, porque Tu és merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Senhor, eu quero Te pedir a Tua presença neste programa, na casa dos Teus filhos. Que a Tua glória, Teu poder, a Tua Shekinah, Tua revelação, Teus segredos de Deus, a inspiração do Teu Espírito, possa mais uma vez, Senhor, ser manifestada enquanto estivermos aqui Te adorando. Que vidas possam ser tocadas pela Tua palavra, que vidas possam ser restauradas, que vidas possam ser edificadas, consoladas, Senhor, exortadas. Tu sabes como falar, sabes como tratar. Fica conosco, Jesus.
fica conosco. Queremos te sentir. Tua presença é preciosa para nós. A tua voz doce, meiga, suave, é preciosa para nós. Queremos te ouvir mais uma vez. Queremos ser alimentados pela tua palavra. Abençoa toda a programação, Senhor. Que o Senhor possa estender as mãos sobre aqueles que vão louvar. Que o Senhor possa estender as mãos sobre toda a equipe da Rede Brasil que está se empenhando, Senhor, para que este programa venha fluir para a honra e para a glória do Teu nome. Fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar você nesse instante para meditarmos na palavra de Deus. Como sempre, os irmãos já estão acostumados. Deus fala ao coração. O Senhor fala ao coração do seu povo através da sua palavra. É aqui que nós nos baseamos. É aqui que nós abrimos o nosso coração para Deus falar e alimentar a nossa alma através da sua palavra. Então vamos para o texto bíblico de hoje. Eu quero convidar os irmãos, se podem, e tem um exemplar da palavra de Deus para acompanhar comigo essa leitura tão linda que está na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2 e o verso de número 5 até o verso de número 11. Vamos fazer essa leitura que nos diz assim a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia. Texto muito lindo da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ele exorta a igreja à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. E Paulo, quando vai falar da humildade, ele vai justamente tomar como base o maior exemplo de todos, o maior exemplo de humanidade, o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de postura, de obediência. E todos nós sabemos que o maior exemplo de tudo isso também é o maior exemplo de amor, que é o próprio Senhor Jesus. Ele vai usar Cristo como sendo a referência para a igreja, para os irmãos filipenses, e ele aborda sobre a humildade de Jesus, sobre a obediência de Jesus, sobre a encarnação de Jesus, mas ele também aborda sobre a exaltação que o Pai lhe deu pelo fato dele ter sido obediente e ter demonstrado a sua humildade, tomando forma de servo, morrendo em morte de cruz, obedecendo ao Pai, cumprindo o seu propósito, e por causa disso Deus o exaltou. Essa palavra de Deus no verso de número 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E é justamente sobre isso que quero falar. Sobre a superioridade de Jesus. O apóstolo ele é claro em dizer que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome.
Uma pergunta que vem ao meu coração é: de que maneira as pessoas podem obter um nome importante? Ou de que maneira as pessoas se tornam pessoas de renome? E há algumas respostas para esta pergunta. Há pelo menos 3 grandes maneiras que um homem pode tornar-se alguém com um nome importante, ou ter um nome acima da média, acima de outros nomes, ou melhor, uma pessoa tornar-se alguém importante pelo seu nome, onde chamamos uma pessoa de renome. E há pelo menos 3 maneiras para que isso aconteça. Primeiro, uma pessoa pode se tornar alguém de renome quando ela herda um grande nome. Às vezes alguém nasceu em uma família de um nome importante, ele acaba herdando aquele nome, e quando cita o nome ou o sobrenome daquela pessoa que está ligada a uma grande família de peso, de importância dentro da sociedade, alguém já sabe ou faz referência àquela pessoa como sendo uma pessoa importante, porque faz parte daquela família e ele herdou aquele nome de peso, aquele nome importante. Uma segunda forma de alguém ter um grande nome é realizando um grande feito. Pessoas na história que realizou grandes feitos possuem até hoje o seu nome lembrado, citado na história. Quando alguém fala do seu nome, é porque relembra do seu grande feito que repercutiu na história e permanece até hoje. Uma outra forma de se ganhar um grande nome é recebendo um grande título. Então, herdando um grande nome, realizando um grande feito, ou herdando ou recebendo um grande título. E quando olhamos para Jesus, percebemos que o nome de Jesus é poderoso por muitos motivos, mas também por esses 3 motivos. Pelos seus feitos, pela sua herança e pelo fato de Deus, o Pai, ter-lhe concedido o maior de todos os nomes. Foi o próprio Paulo que disse aqui, dizendo que Deus o exaltou. E isso faz com que a superioridade do nome de Jesus seja inalcançável. Não há nome, não há título, não há ninguém na terra que se compare a Jesus. Não há nome que se iguale ao dele. Jesus chegou em um estado tão alto que ninguém pode alcançá-lo, porque ele obedeceu ao seu Pai, ele se fez servo, ele foi humilde, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e Deus o exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome. Antes de falarmos sobre a superioridade de Jesus, é preciso relembrarmos o significado do seu nome. O nome de Jesus significa Salvador, ou o Senhor salva. Jesus recebeu este nome humano por ordem divina. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1 e o verso de número 30. Lucas capítulo 1, verso de número 30, nos diz assim a palavra de Deus. Eu estou dizendo que Jesus recebeu este nome humano, porque o nome de Jesus é um nome humano. Ele recebeu este nome por ordem divina. Lucas capítulo 1, versículo 30, nos diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Glória a Deus. Observe que este nome foi uma ordem divina para que Maria colocasse o nome na criança de Jesus. Uma outra verdade é que os pais de Jesus obedeceram essa ordenança divina, colocando este nome nele. Conforme a palavra de Deus nos diz, ainda em Lucas, no capítulo 2, e o versículo de número 21, quando Jesus é apresentado no templo
para participar daquela cerimônia de circuncisão, no capítulo de número 2, versículo 21, está escrito: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Glória a Deus, glória a Deus. Observe que aqui está o momento em que o anjo anuncia que que aquela criança deveria receber o nome de Jesus, e também o momento em que os seus pais obedecem à ordem divina, colocando o nome desta criança. E é preciso dizer que o anúncio do nome de Jesus, ele traz consigo 3 grandes revelações. Voltemos para Lucas capítulo 1, versículo de número 31, ao versículo de número 33, as revelações que são anunciadas no nome de Jesus. Capítulo 1, versículo de número 31, diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. A primeira grande verdade que é revelada no anúncio do nascimento de Jesus é que ele é Deus. Ele é Deus. E isso é algo incontestável. Isso é algo que não dá para refutar, porque Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa verdade, ela foi dita pelo próprio profeta Isaías. No capítulo de número 7 do seu livro, se você pode acompanhar comigo essas referências bíblicas que estou citando para embasar essa minha argumentação, capítulo de número 7, versículo de número 14, ele é Deus e por ele ser Deus, ele é eterno. Capítulo de número 7, versículo de número 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha aqui, o nome Emanuel significa Deus conosco, indicando que a criança que nasceria, além de ter a natureza humana, também possuiria a natureza divina. Então, por ele ser Deus, ele é eterno. Capítulo de número 9, ainda do profeta Isaías, versículo de número 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha aí, mais uma vez, apresentando Cristo como Deus, Deus forte. Outra coisa, Pai da eternidade, como disse, ele é eterno, Príncipe da paz. Bendito seja o nome de Jesus. A descrição que Isaías faz sobre o nome de Jesus, ela é incomparável. O que é falado a respeito de Jesus ultrapassa, queridos irmãos, os limites humanos comuns. Porque seu nome é tão glorioso que não pode ser resumido em uma só palavra. Por isso Isaías apresenta o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, com 5 títulos. Ele diz que ele é maravilhoso, ou seja, não dá para descrever com palavras quem ele realmente é e o que significa para nós. Além dele ser maravilhoso, ele é conselheiro. Glória a Deus, ele tem os conselhos sábios para nós. Quem é que nos orienta, se não é o Senhor? Através da sua palavra. Ele tem os melhores conselhos. Ele é o maravilhoso conselheiro. Isaías também diz que ele é o Deus forte. É o Deus que defende o seu povo, é o Deus que protege o seu povo, é o El Shaddai.
é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro, é o Deus dos deuses, aquele que está acima de todos. Isaías também o apresenta como o Pai da eternidade, ou seja, ele é eterno. E também lhe apresenta como o Príncipe da Paz. Observe que não dá para comparar o nome de Jesus com nenhum outro nome. Ninguém pode se comparar a ele. O seu poder, a sua autoridade, o seu nome, a sua pessoa é inalcançável. Ele está acima de tudo e acima de todos. Além de o seu nome revelar a sua divindade, como disse, as 3 grandes revelações no anúncio do nome de Jesus. A primeira é a sua divindade. Ele é Deus. Ele é eterno. Mas também o anúncio do seu nome traz uma segunda verdade, uma segunda revelação, que é a sua missão. O nome Jesus e o título Salvador estão intimamente ligados e revelam sua missão e o propósito de sua vinda ao mundo. Vejamos Mateus capítulo de número 1. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Texto muito lindo também na palavra de Deus. Falar de Jesus é muito bom, não é, meus irmãos? E meditar sobre ele é muito bom. Mateus capítulo 1, versículo de número 18 ao verso de número 21, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ora, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, olha o que o texto diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bendito seja o nome de Jesus. Como diz, o anúncio do nome de Jesus, além de revelar a sua divindade, também revela a sua missão. Ele é Salvador, ele é o Salvador do mundo. E o que foi que Jesus disse para Nicodemos, e o evangelista João escreveu, no capítulo de número 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a missão de Jesus. Esta foi a missão de Jesus. Como o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Glória a Deus. Além de revelar a sua divindade, o anúncio do nome de Jesus revela a sua missão. Mas além de revelar a sua divindade e a sua missão, no anúncio do nome de Jesus, podemos também ver a sua superioridade sobre tudo e sobre todos. Voltemos para Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1. Eu sei que os irmãos gostam de meditar na palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. E isso é muito importante para nós que servimos ao Senhor, porque, como ensina nosso pastor presidente, né? Abre a Bíblia. E aí a gente vai abrindo e vai aprendendo com a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo de número 31 e 32. E eis que em teu ventre lhe conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus, e este será grande. Olha aí, grande, e será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ainda o versículo 33, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isso mostra o quanto ele é grande. Filho do Deus Altíssimo. Será chamado de grande. Ele será grande.
seu reino não terá fim, ou seja, todos vão passar, mas ele vai permanecer. O seu trono, o seu reino, o seu império é eterno. E isso mostra a sua superioridade a tudo e a todos. E quando falamos da superioridade de Jesus, podemos dizer que Jesus é superior aos anjos, conforme nos mostra a palavra de Deus. Abra a Bíblia, por favor. Hebreus, carta anônima aos Hebreus, no capítulo de número 1, versículo de número 1, nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito, olha aí, irmãos, superior aos anjos, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é superior aos anjos. É por isso que nós não adoramos aos anjos. Os anjos não são dignos de ser adorados. Nós adoramos ao único e verdadeiro Deus. Nós adoramos ao Deus Trino. Nós adoramos ao Senhor Jesus. Ele é digno de adoração. Além dele ser superior aos anjos, ele também é superior aos profetas. Os profetas foram porta-voz de Deus, homens que Deus usou de forma poderosa, mas nenhum deles é superior a Jesus. Nem João Batista, que o próprio Jesus disse que homem nascido de mulher não tinha superior a João. João era o profeta maior no que diz respeito ao seu ministério, superior aos demais. Mas, mesmo Jesus reconhecendo ele como um grande profeta, diz a palavra de Deus que ele não ousou, batizar Jesus, por exemplo. Ele disse: olha, eu necessito ser batizado por ti, eu necessito ir a ti, tu vens a mim. Mas Jesus, na sua humildade, se submeteu e foi batizado por ele. Quando chegaram para ele, disseram assim: tu és o Messias, João? Quem é tu? Ele disse: olha, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Agora eu batizo com água. Agora tem um aí que ele é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é superior aos profetas. Todos os profetas, nenhum deles é maior do que Jesus. Somente ele é digno de ser adorado. Ele é o maior dos maiores. Diz a palavra de Deus no capítulo 12 de Mateus, versículo de número 41. Veja que texto lindo, mostrando mais uma vez que Jesus é maior que os profetas. Capítulo de número 12, versículo 41. Nos diz assim a palavra de Deus: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que estar aqui quem é mais do que Jonas. Glória a Deus. A pregação de Jonas fez com que os ninivitas se convertessem. Toda a cidade se converteu ao Senhor, todo aquele país. Entretanto, nos mostra a palavra de Deus que Jesus diz aqui: olha, eu sou mais do que Jonas, eu sou maior do que Jonas. Porque Jonas era um profeta, mas o dono do profeta e o dono da mensagem é Deus. Jesus é maior que os profetas. Além de ser maior que os anjos, além de ser maior que os profetas, ele também é maior que os reis da terra. Ainda o capítulo 12 de Mateus, versículo de número 42, está escrito: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que estar aqui quem é mais do que Salomão. Você pode dar um glória a Deus?
Jesus apenas, ele não é rei, ele não é apenas rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Qual foi o rei mais sábio do que Salomão? Não há nenhum outro. Mas Jesus disse, eu sou maior do que Salomão. Somente ele pode dizer. Somente ele pode dizer que é o maior. Somente ele pode dizer que é o grande, porque ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos reis da terra e também é superior aos patriarcas. Glória a Deus. Existe um grande nome nas Sagradas Escrituras que é respeitado pelas grandes religiões do mundo. Abraão. Abraão é respeitado tanto por nós que servimos a Deus, adorando ao Senhor e somos cristãos, tanto no cristianismo, Abraão é uma pessoa respeitada porque foi um homem escolhido por Deus, como no judaísmo, como também no islamismo. Mas Jesus é maior do que Abraão. Nos diz a palavra de Deus em João capítulo de número 8. Se você pode acompanhar comigo os textos bíblicos, estamos trabalhando alguns textos nesta oportunidade. João capítulo de número 8, versículo de número 51. Eu gosto muito desse texto. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Isso é Jesus dizendo para os fariseus. Disseram, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior? Olha a pergunta deles, pergunta dos judeus. És tu maior que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu, e alegrou-se. E disseram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é maior que os anjos, superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos reis da terra, superior aos patriarcas, mas ele também é superior às enfermidades. Todas as sortes de enfermidades Jesus curou. Traziam leprosos para ele, ele tocava e repreendia a lepra. A sogra de Pedro estava com febre, ele entrou na casa dela, tocou, repreendeu a febre. E muitas outras enfermidades. Bartimeu estava cego e Jesus restaurou a sua visão. O homem estava há 38 anos na beira de um tanque esperando um milagre acontecer, aleijado. Jesus chegou lá e disse, levanta-te. O homem se levantou e ficou curado. Jesus curou leprosos, Jesus curou os cegos, Jesus restaurou a vista daqueles que não enxergavam, Jesus fez mudo falar, surdo ouvir e muitas outras enfermidades e moléstias ele curou no meio do povo, porque ele é superior às enfermidades, ele é o homem dos milagres, ele é o Deus Todo-Poderoso que cura as enfermidades. E hoje ele pode curar a tua enfermidade, porque ele é superior às enfermidades. Ele pode dar uma ordem agora e essa enfermidade bater em retirada. Não importa qual seja a enfermidade, não importa se é um câncer, não importa se é AIDS, não importa o
tipo de enfermidade. Ele pode entrar agora nos hospitais e repreender enfermidades e curar, porque Ele não mudou. A sua mão é poderosa, a sua mão está estendida para operar milagres. Bendito seja o nome de Jesus. Além dele ser superior às enfermidades, Ele também é superior à morte. Jesus, eu já falei aqui outras vezes, que Ele curou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou Lázaro. Veja que coisa interessante. Ressuscita a filha de Jairo dentro de casa. Ressuscita o filho da viúva na rua. E ressuscita Lázaro já enterrado há 4 dias. Para ele não tem dificuldade. Se está em casa, ele ressuscita. Se já saiu de casa, está em direção ao cemitério, ele também ressuscita. Se já está enterrado, ele mandou tirar a pedra e ressuscitou. Ele também morreu e ao 3º dia ele ressuscitou, porque ele é superior à morte. Ele é superior à morte, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é a própria vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Mas ele também, ao 3º dia, ressuscitou. Isso significa dizer que ele é superior à morte. Jesus é superior a tudo e a todos. Ele é superior às forças da natureza. Quando aquela tempestade se levantou, ele também se levantou e disse: mar, te acalma. Vento, aquieta-te. E os discípulos ficaram impressionados e disseram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o superior a tudo e a todos. E o que é que eu quero dizer com isso? É que o teu problema, para Ele, não é nada. O teu problema, para Jesus, não é nada. Não há gigante que seja maior que Ele. Não há tempestade que seja maior que Ele. E por isso Ele está falando ao teu coração nesse instante: filho, filha, aquieta teu coração, está tudo na minha mão, eu estou no controle, eu sou superior ao teu problema, à tua luta, à tua dor, às tuas dificuldades, às tuas provações. Eu sou maior do que tudo, e por Ele ser maior do que tudo, Ele tem poder para te dar a vitória. Levanta a tua cabeça nesse instante, alegra o teu coração, porque Ele está falando ao teu coração. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. O Deus Todo-Poderoso está aqui conosco. Nesse instante, meus irmãos, eu quero convidar a serva de Deus, a nossa irmã Sofia Mesquita. Ela vai louvar a Deus, ela vai entoar o hino ao Senhor. Já ouvimos a sua palavra e nesse instante nós vamos ouvir este lindo louvor. Agora guarda a palavra no teu coração. Jesus é maior do que tudo e do que todos, Ele é maior que o teu problema e vai te dar a vitória. Paz do Senhor, irmã Sofia. Paz do Senhor, presbítero. Louve a Deus com alegria, Amém. Seja muito bem-vinda, é uma alegria Obrigada. ter a senhora aqui. Amém, glória a Jesus. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Hoje alguém falou o seu nome para mim, que você está sofrendo um tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê.
só o meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, que estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia, glória a Jesus. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vão te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Glória a Deus, glória a Deus. Voltamos com mais um bloco do programa Deus Fala ao Coração. Já temos ouvido a mensagem da palavra de Deus, onde o Senhor falou conosco que Ele é superior aos nossos problemas, às nossas lutas. Ele é maior do que tudo e do que todos. Para que possamos aquietar o nosso coração, para que o Senhor possa cada dia mais se manifestar na nossa vida. Porque quanto mais confiamos em Deus, mais Ele trabalha ao nosso favor. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero ainda convidar você a enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Aqueles que estão nos acompanhando pela rádio não conseguem, visualizar aí no visor o número do nosso WhatsApp, mas eu quero repetir aqui para os nossos irmãos que estão na rádio, nos ouvindo, 819-9226-6009, 819-9226-6009. Você pode estar enviando a sua mensagem de áudio de no máximo 1 minuto. Você fala seu nome, de onde você está falando, que região, lugar que você é. E também, meus irmãos, envia o teu pedido de oração, o teu pedido de agradecimento, que é muito provável, que você tenha recebido uma vitória da parte de Deus e queira também agradecer rapidamente, porque a igreja aqui orou por você. Então é uma grande honra para nós receber o seu áudio. Nesse instante, queremos também convidar você a se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram e Facebook, Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial, para que você possa estar acompanhando toda a programação da Rede Brasil. Não só aqui o programa Deus Fala ao Coração, mas toda esta programação abençoada da Rede Brasil, que tem sido feita debaixo de oração e debaixo de temor ao Senhor, que com certeza vai abençoar a tua vida. Nesse instante, vai ao ar
mais uma vez, o quadro Deus de Milagres. Você vai agora ouvir um milagre muito lindo, muito especial, que também vai edificar a tua fé. Amém? Vamos ver, então, este testemunho tão lindo para a glória de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor tem nos concedido e também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por essa oportunidade de nos dar e contarmos um pouco do nosso testemunho, de como nós fomos chamados por Deus, tanto para cooperar na obra de Deus, ajudando o nosso pastor, e também contar um pouco do nosso testemunho de conversão. Sou o presbítero Carlos André Felipe, nasci na cidade de Lagoa do Carro, no sítio denominado Chã de Ventena, a qual ali a nossa mãe, a minha mãe, junto com os meus 4 irmãos, nos criou no Evangelho. O meu pai, como trabalhava em Recife, ela passava a semana conosco. Tínhamos a dificuldade de irmos à igreja, porque era 3,5 km do sítio para a cidade, e ela só podia levar-nos para a igreja de 15 em 15 dias, nos domingos à noite. Mas, durante a semana, todos os dias, ela sempre reunia os filhos ali na sala e fazia conosco culto doméstico, cantava os hinos da harpa, lia a palavra de Deus para nós, ensinava-nos e orávamos. E assim a gente foi crescendo, aprendendo a palavra de Deus junto com a nossa mãe, a irmã Teresa Alice. Mas quando a gente completou a idade de 13, quando eu completei a idade de 13 anos, eu me afastei da presença de Deus. A gente já tinha se mudado nesse período para o Recife e aqui a gente se afastou aos 13 anos de idade e fomos viver ali a vida dissoluta no mundo, né, sem Deus, longe da presença do Senhor. Mas quando eu estava com 33 anos de idade, o Senhor, Ele me salvou de uma forma muito especial. Mas antes da minha conversão, Deus, Ele me deu muitas oportunidades para que voltasse para Ele através de um grande livramento, um acidente de caminhão ali na cidade, no estado de Alagoas. O caminhão ao qual eu dirigia, que a gente trabalhava transportando mercadoria para o Ceasa, e em um dia aconteceu que o caminhão que eu estava dirigindo, eu perdi o controle e desceu uma ladeira perto de uma ponte, aonde o caminhão ficou pendurado ali na ponte, à beira do abismo para cair, mas as mãos de Deus sustentou aquele caminhão e Ele não deixou que aquele caminhão caísse, se precipitando ali naquele córrego. Eu louvo a Deus porque nesta mesma noite a minha irmã tinha despertado pela madrugada para orar, por mim e pelo meu irmão que estava comigo. E quando amanheceu o dia que a rodoviária federal, os guardas vieram e foram fazer ali aquela ocorrência, no lameirão do caminhão tinha escrito abençoado. E eu e meu irmão estávamos sentados ali na beira daquela ponte, chorando. E eu dizia para ele assim: a gente precisa ser crente, a gente tem que voltar para os caminhos do Senhor. Isso é Deus falando conosco. Então, naquele período, ali no ano de 2005, a gente colocou no coração de voltar para os caminhos do Senhor, mas por rebeldia, depois que saiu daquele momento, eu ainda passei 5 anos para me converter. Mas eu vejo que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, esperando o tempo certo para me dar a oportunidade de se converter. E depois deste acidente, 5 anos depois, no ano de 2010, o Senhor me deu a oportunidade de salvação por mais uma vez. E ali naquela congregação, na área a qual a gente coopera, na congregação ali em Piracicaba, no ano de 2010, 25 de março de 2010, num culto de domingo à noite, culto de pregação, a palavra que o pregador, o escalado pastor estava pregando foi uma mensagem que tocou o meu coração, e naquele dia eu me converti.
trazendo uma grande alegria do Espírito para todos ali presentes. Estava presente a minha esposa, minha mãe, meus irmãos, a família, todos que me conheciam, e a alegria do Espírito ali tomou conta daquela congregação na hora que eu levantei e aceitei o Senhor Jesus como Salvador. E daí para frente, Deus foi fazendo promessas para cooperar no ministério com o nosso pastor presidente. O coordenador da época nos colocou na lista local. Em 2018 nos apresentou como oficial, para cooperar como oficial na igreja, e Deus foi fazendo as promessas e a gente trabalhando para o Senhor, eu, minha esposa, meus filhos, sempre na obra de Deus, na escola dominical, envolvido na campanha evangelizadora, fazendo a obra com alegria, e Deus sempre fazendo promessas que estaria reservando uma cadeira para mim no ministério, e as promessas de Deus na nossa vida foi se cumprindo. No ano de 2020, o pastor nos apresentou à igreja, nos consagrando ao diaconato da igreja, e a gente cooperando com alegria ali naquela área, fazendo a obra de Deus com alegria, e as promessas de Deus sendo cumpridas em nossas vidas, até que 3 anos depois, no ano de 2 anos depois, 2022, agosto de 2022, o pastor nos separou para o presbitério da igreja, e estamos cooperando com alegria nesta grande obra, ajudando o nosso pastor presidente nesta tarefa tão importante que é para a igreja de Deus cuidar do povo de Deus, das ovelhas do Senhor Jesus. E a gente faz isso com muito amor, com muita alegria. Louvamos a Deus porque Ele é benigno e Ele é paciente, longânimo, e a Bíblia diz que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e a Bíblia diz que Ele quer que todos venham a se converter e aceitá-lo como seu Salvador. E estamos aqui até hoje com alegria, cooperando com o nosso pastor, ajudando o nosso pastor presidente neste ministério que para nós é satisfatório, né? Além da alegria da salvação, também poder cooperar com o nosso pastor nesta obra, para a gente é de grande valia. E assim Deus vai estar nos ajudando até hoje, e nós estamos cooperando neste trabalho, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus abençoe. Porque para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus dos milagres. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que operou no passado é o mesmo Deus que continua dando vitória ao seu povo. Amém? Queridos irmãos, já ouvimos a mensagem, já ouvimos também no primeiro bloco a nossa irmã Sofia louvando a Deus, já ouvimos um testemunho maravilhoso. E nesse instante, nós vamos ouvir a serva de Deus, vamos aproveitar, não é? A nossa irmã Sofia, que está aqui conosco, louvando ao Senhor. É a primeira vez que eu estou com ela aqui, é uma grande honra para mim. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe você, a sua família, a sua mãe que está aqui conosco. Deus abençoe a serva de Deus. E a senhora está com a oportunidade para louvar a Deus mais uma vez. Fique à vontade, cante com alegria para o Senhor Jesus, e muitas vidas estão sendo edificadas através do louvor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu não quero ficar simplesmente na beira do rio, me sentindo triste, não, um vazio, como se ao meu lado não houvesse ninguém. Senhor, eu não quero ficar só olhando a água que passa, ver meu irmão mergulhado na graça. Preciso entrar nesse rio também. Não quero molhar somente os artelhos, nem continuarei com águas pelos joelhos. Chegando nos ombros, então sim começa
sair mais desse manancial. Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar. Aleluia, glória a Deus. É incrível, mas tem aquele que fica na beira do rio. O rio está cheio e ele vazio, cocheando em dois pensamentos a olhar. Precisa saber que do outro lado existe um céu. O homem de branco está com troféu. Pra chegar a ele terá que nadar. Não quero molhar somente os artelhos, nem continuarei com águas pelos joelhos. Chegando nos ombros, então sim começa tudo a melhorar. E quando a água me cobrir total, não quero sair mais desse manancial. Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar. Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar. Aleluia, glória a Deus. Sem a tua presença não somos nada, Pai. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus,
cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Aleluia! A presença de Deus está conosco aqui, meus irmãos. Você está sentindo aí a presença de Deus? Nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui. A presença do Senhor é tudo que temos de mais precioso. Amém? Você que está nos acompanhando, você pode enviar a sua mensagem aqui para a Rede Brasil. Você que está nos acompanhando, né, tanto pela rádio, como pelo canal 14, como YouTube, você pode participar conosco, enviando a sua mensagem de áudio para o nosso número que está passando aqui, aqui na parte de baixo do seu visor. Aqueles que estão nos acompanhando, vale lembrar o nosso número, WhatsApp, 81992266009, e já tem alguns irmãos que enviaram os seus áudios para nós, para participar, interagir, enviando aí o seu áudio de apenas 1 minuto ou até 1 minuto, né? Enviando o seu pedido de oração, enviando o seu pedido de agradecimento, dizendo o seu nome, obviamente, e de onde você é, que para nós aqui na Rede Brasil vai ser um prazer muito grande estar transmitindo aqui o seu áudio. É claro que não dá para alcançar a todos, mas com certeza o seu pedido de oração será apresentado aqui e você não fique triste, né? Com certeza as orações vão estar lhe alcançando a sua casa, em nome de Jesus. Então, vamos nesse instante ouvir os áudios que os nossos irmãos enviaram. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o irmão Carlos, daqui da congregação em Butrins, área 4. Meu presbítero e amigo Henrique Agnes. Meu amigo, irmão Carlos. As vossas orações pela minha família, minha esposa, minha filha, por todos aqui da congregação em Butrins. Deus abençoe e fique na paz. Amém. Paz do Senhor, meu amigo, irmão Carlos. Deus te abençoe. Trabalhamos juntos, não é? Na congregação dos Butrins. Trabalhamos juntos também na mesma empresa. Eita, servo de Deus. Forte abraço, meu amigo. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, toda a tua família e todos os irmãos aí da área 4, na congregação dos Butrins. Um grande abraço para o nosso evangelista Ebenezer Brito, a sua família, presbítero Crislande, Aguiar, toda a sua família, também o servo de Deus, o dirigente da campanha, né? Irmão Gabriel, meu cunhado. Deus te abençoe, toda a campanha evangelizadora aí em Butrins, essa campanha também que tive o privilégio de dirigir. Deus abençoe. Cooperei aí com o nosso pastor presidente. Forte abraço para todos os irmãos da área 4 e também área 70. Deus abençoe a todos. Mas tem mais algum áudio aqui, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmão. Aqui é a irmã Kátia, da FUNES 2. Eu estou aqui acordada. Eu vi no programa, só durmo quando acaba. Amém. Eu quero pedir oração pelos meus netos, David Miguel, Adassa Manuele, que se encontra com enfermidade. Peço que ore para que Deus dê vitória no lar da minha filha. Peço também salvação pela minha comunidade aqui, minha vizinhança. Salvação também pela minha família. E salvação também pelo presbítero irmão Gessino, que faz parte de Jatobá 2,
para que Deus dê uma grande vitória a ele no seu lar, irmão. Sou aqui do Jardim Fragoso. A paz do Senhor. Boa noite, um abraço. Amém. Paz do Senhor, irmã Kátia. Deus abençoe a todos os irmãos aí, ali na região da PE 15. Os irmãos ali que cooperam na área 57. Deus abençoe a cada servo de Deus e com certeza, irmã Kátia, vamos estar apresentando aí sim o seu pedido de oração, no caso os pedidos que a senhora mencionou, para que o Senhor entre com salvação, libertação e dê vitória a todos os seus servos. Também, meus irmãos, tem mais um áudio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Agnes e todos que estão na escuta. Aqui é Jonathan do Curado 4. Gostaria de mandar um alô, um abraço para minha querida esposa Patrícia, para toda a família Oliveira que está aí na escuta. A paz do Senhor Jesus a todos e bote meu nome no caderno de oração. Ore por mim, que Deus sabe de tudo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Jonatas. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Vamos estar apresentando a sua família. Com certeza, o seu nome já está na relação, né? Do que nós vamos aqui estar apresentando. Não só o Senhor, mas a sua esposa e toda a sua família. Para que o Senhor Jesus possa estar abençoando toda a cidade de Jaboatão. Tem mais um áudio também dos nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu amado, irmão Eudes aqui de Petrolina. O Senhor está fazendo falta aqui. A igreja aqui já está com saudade do Senhor. Deus abençoe. Amém, o Senhor, toda a Eudes. equipe do programa. E meu pedido de oração é pela expansão da obra aqui no estado de Pernambuco. Que a mão do Senhor permaneça estendida sobre a vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Alcir aqui em Petrolina, e todo o corpo de ovelha que tem se empenhado para o crescimento desta obra. Deus abençoe, meu amado, a paz do Senhor. Amém, irmão Eudes, a paz do Senhor, meu amigo. Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Elci. Pastor Elci, um forte abraço. Deus abençoe toda esta família linda e abençoada que nós amamos muito. Deus abençoe todos os irmãos aí de Petrolina, essa igreja amada que está no meu coração. Eu também estou com saudade, amém? Quando Deus nos der a oportunidade, através do nosso pastor presidente, estaremos aí com grande alegria. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Há também aqui, irmãos, mais um áudio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, presbítero. Aqui é o irmão Francisco de Rio Doce. Amém, estou pedindo irmão oração, Francisco. pois estou muito enfermo, entendeu? Precisando de um milagre da parte de Deus, porque só Ele pode fazer na minha vida. Deixa um versículo para mim, em nome de Jesus, nesta noite. Amém. Amém, irmão Francisco. Eu vou deixar o versículo que eu comecei o bloco dizendo ele, né? Sempre que termina aqui este quadro, Deus de Milagres, que sempre tem abençoado muitas vidas, a gente procura relembrar desse texto, porque para Deus nada é impossível. Nosso Deus é poderoso, meu amigo. Eu tenho certeza que Ele pode fazer o milagre também na vida do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos aí da região em Rio Doce. Deus abençoe. Mais um áudio. Boa noite, a paz do Senhor, presbítero Henrique e Agnes. Eu me chamo irmão Alisson da Ilha Itamaracá, da igreja IEADALP, de Abreu Lima. Eu venho aqui pedir oração pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, pela minha parentela, pelos meus vizinhos, cada um, meus amigos, cada um que me pedir oração. Que Deus continue abençoando esse programa. Amém. Já ouvi Deus falar comigo e Deus todo dia fala comigo através dessa TV, tem acompanhado, tem assistido e Deus tem falado. Que Deus abençoe esse programa, cada um de vocês. Me apresentem em oração em nome de Jesus. Apresento também a minha vizinha Michele, meu primo Pedro e Vitor. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão Alisson. Vamos estar aí apresentando todos que você citou, para que o Senhor Jesus possa estar estendendo as mãos. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua participação e pela audiência daí dos irmãos também da ilha de Itamaracá. Mais um áudio, meus irmãos. A paz do Senhor, irmã Agnes. Sou irmã Maria de Butrins. Gostaria de vir, por meio desse áudio, pedir oração pela minha família, para que o Senhor alcance com a sua grande misericórdia. Peço oração pela minha vida, preciso de saúde da parte do Senhor, da minha família, viu? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Maria, paz do Senhor, irmã Maria.
Acabamos de enviar uma saudação aí para os irmãos de Butrins, né? E vai também essa saudação para a senhora, vamos estar orando. Glória a Deus, os irmãos estão participando, estão acompanhando conosco. Irmão Dudu está por aqui, viu? Ele está por aqui, ele está nos bastidores, servo de Deus, nosso amigo. Foi ele quem me trouxe a primeira vez. Eu ainda era dirigente da campanha dos Butrins, ainda bem jovenzinho, solteiro. Irmão Eduardo, que chamamos de forma carinhosa, o irmão Dudu, que está por aqui trabalhando. Deus abençoe, servo de Deus, e todos os irmãos aí dos Butrins. Forte abraço, irmã Maria, e vamos estar orando sim, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Nosso desejo era que todos os áudios pudessem aqui ser transmitidos, mas não dá, né, meus irmãos, por causa da exiguidade do tempo. Resta-nos orar, apresentar esses pedidos de orações que foram feitos aqui pelos nossos irmãos, e nós cremos, irmãos, que Deus é poderoso para responder. Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Agora, eu quero vir aqui para esta câmera. Se você pode, dobra o teu joelho aí. Se reúne com a tua família. Junta a tua família aí agora. Nós vamos orar pela tua casa. Nós vamos orar pela tua família. Para que o Senhor possa estar operando um milagre. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, na tua presença. Aqui estamos, Senhor. Te agradecendo por tudo que tu nos concedeste. Esse programa maravilhoso que tu falasse conosco através da tua palavra e através dos louvores. Senhor, eu peço uma bênção especial sobre cada ouvinte, sobre cada telespectador, sobre cada internauta, cada servo teu, cada filho teu que está nos acompanhando e também aqueles que ainda não são evangélicos. Que teu Espírito possa nesse instante, Senhor, estar convencendo, trazendo de volta aqueles que estão afastados e resgatando vidas, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, eu quero te apresentar este lar que está em guerra, este lar que está enfrentando lutas, provações, dificuldades, tempestades, gigantes que têm se levantado. Eu quero te apresentar, Senhor, famílias que estão enfrentando opressões, famílias que estão enfrentando batalhas espirituais, famílias que estão divididas, lares que estão dilacerados, lares que estão sendo atacados pelas forças das trevas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa entrar nos lares com salvação, que o Senhor possa restaurar casamentos, que o Senhor possa restaurar a união dentro dos lares, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher, entre os irmãos, entre os parentes. Tu és o Deus que se manifestasse para desfazer as obras do inferno. Oh, brefargue entre como nuvem séria. Tu és o Deus que se manifestasse para desfazer as obras do diabo. Aqueles que estão enfrentando opressões malignas nos seus lares, influências demoníacas, que venham ser repreendidas agora pelo poder do teu nome, Jesus. Que a guerra venha cessar, que a batalha venha cessar, que o Senhor possa agora, Senhor, ir ao encontro daqueles que estão afastados, dos pedidos que os teus filhos fizeram. Eles pediram porque creem no teu nome, eles pediram porque creem no teu poder. Eu preguei aqui que tu és superior a tudo e a todos. Tu és superior, Senhor, aos demônios também. Tu dá ordem, eles têm que bater em retirada. E como teu servo, eu peço agora a ti que tu entre dentro dos lares e quebre, desfaça as obras do maligno. Tu desfaz, porque tu és poderoso. Tu desfaz, porque tu és grande. Eu te peço, Senhor, quebra as hostes satânicas, desfaz
as ações de Satanás dentro das famílias. Tem famílias que estão em guerra, tem famílias que estão enfrentando lutas, não há paz, há uma batalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, confusão, dificuldade, droga, prostituição, mas eu creio que tu pode desfazer e o teu nome venha a ser glorificado. Eu disse aqui hoje que tu és o príncipe da paz. Entra com paz, Senhor, dentro dos lares. Abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Supra a necessidade dos teus filhos. Resolve causas insolúveis, problemas, Senhor, no casamento. Parece que não tem mais solução, mas eu creio no Deus que restaura. Eu creio no Deus que constituiu a família, que pode salvar casamentos nesta hora. Aleluia! Aleluia! Eu creio, porque eu sei que tu podes fazer, Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu creio que tu viestes ao mundo. Eu creio no teu poder. E eu te peço, Senhor, traz paz para esta mente aflita, para este homem preocupado, para esta mulher preocupada. Traz paz, traz quietude para a alma. Dá vitória. Entra nos hospitais, Senhor. Entra nos lares com salvação. Entra dentro dos presídios. Dá livramento, protege, guarda. Senhor, aqueles que estão na boca de fumo, vai lá, Jesus, resgata. Aqueles que estão na mesa de um bar, aqueles que estão, Senhor, na porta de um bar, aqueles que estão jogados na sarjeta, aqueles que saíram de casa, que estão como andarilhos, perdidos. Eu creio que tu podes restaurar. Tu és o Deus que restaura os lares, as vidas. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Teu filho que está aí de joelho, essa vida que te aceita agora, que eu creio que tem vidas que estão te aceitando, que o Senhor possa perdoar o pecado, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa escrever o nome no livro da vida e restaurar de forma completa, libertar dos vícios. Liberta dos vícios, Jesus. Liberta do cigarro, liberta da cachaça, liberta da maconha, liberta do crack, liberta do pó. Tu és o Deus que liberta. Eu creio que tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Permanece conosco, Jesus. Fica com os teus filhos. Estenda as tuas mãos. Dá livramento ao teu filho que está agora, Senhor, trabalhando aí no Uber. Está trabalhando no aplicativo. Que está dirigindo. Os caminhoneiros, motoristas. Aqueles que estão trabalhando pela madrugada, vigilantes, porteiros, médicos, entre outras profissões, policiais, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar livrando. Senhor, a minha mente não alcança a todos, mas tu conheces, tu sabes. Áudios que foram enviados que não passou aqui, Jesus, que não veio ao ar, mas tu és o Deus que sonda, que sabe, que conhece e que vai dar vitória ao teu povo. Eu creio, tu és o Deus Todo-Poderoso. Permanece conosco. Nos ajuda em tudo para a glória do teu nome. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a vitória é nossa, no nome de Jesus. A vitória é tua, a vitória é nossa. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que participou deste programa. Que a bênção de Deus possa estar sobre a tua casa, sobre a tua família e que o Senhor abençoe. Serva de Deus, muito obrigado pela sua participação. As portas estão abertas, que a senhora possa voltar outras vezes, em nome de Jesus. Muito obrigado. Se despeça louvando a Deus com alegria. Amém. Muito obrigada, presbítero. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, ao pastor Ailton José Alves por todo o investimento, ao evangelista Kennedy Santana, coordenador da Área 10, que vem nos apoiando sempre, e a todos os irmãos da Área 10 que sempre me acompanham. Que Deus os abençoe. Vamos terminar esse programa louvando ao nome de Jesus, dizendo que somos felizes com Ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra
Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorrisos tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Cante nesta noite. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar.